Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Meditemos hoje numa passagem bíblica, no versículo bíblico, nós encontramos a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O capítulo é o 5, versículo 17, que diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós olhamos para esse versículo, vem à nossa mente uma reflexão gloriosa de que quem está na direção, na graça do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive novidade de vida, que é o tema da mensagem de hoje, novidade de vida, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós observarmos, Paulo aqui, ele traz essa mensagem, esse versículo, quando ele está falando sobre a reconciliação, o ministério da reconciliação, que Deus, através de seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos reconciliou novamente com Ele. Ele chega a dizer que quem está em Cristo, olha a expressão que é importante, não é todo mundo que as coisas velhas se passam e as coisas se fazem novas. Não é todo mundo. Se você observar, Paulo vai dizer, assim que, se alguém está em Cristo. E o que significa estar em Cristo? Em primeiro lugar, estar em Cristo significa viver em plena comunhão com o Senhor Altíssimo. Viver numa intimidade, num relacionamento glorioso com Deus Todo-Poderoso. Viver em unidade com Ele. Como Paulo vai dizer em outra passagem, termos a mente de Cristo. Ou seja, vivemos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Vivemos procurando sempre agradar a Deus. Procurando sempre ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E viver em santidade. Se nós observarmos essas quatro coisas muito importantes, viver em comunhão com Deus, procurar agradar sempre a Deus, viver na direção do Espírito Santo de Deus, viver em santidade, isso é importante e nós precisamos entender que estar em Cristo é estar dessa forma. Não é apenas aquela religião superficial, aquela religiosidade passageira que não tem profundidade de espírito, que não tem raízes, que não tem base na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, assim que, se alguém está em Cristo, o que acontece? Se você viver em comunhão com Deus, se você procurar agradar a Deus, se você tiver a direção do Espírito Santo de Deus, se você viver em santidade, ou seja, você vai ser uma nova criatura. Uma nova criatura, regenerada, nascida da palavra, nascida no poder da palavra de Deus, da verdade de Deus, procurando agora viver a vida de Deus. Porque muito dessa vida apenas existe. Muitos dessa vida estão apenas vegetando. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, contato e comunhão com Deus, a presença da palavra na nossa vida, andando segundo o Evangelho, nós somos nova criatura e, como diz a palavra, a vida velha se passou e eis que tudo se fez novo. Que nesse ano que está se aproximando, você possa viver em novidade de vida. Que você olhe para trás, esqueça as coisas, os complexos, esqueça as fragilidades, os erros e procure entrar nesse novo ano olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, procurando agradar a Ele, viver o Evangelho. O Senhor Jesus está voltando. Segundo as Escrituras Sagradas, nós observamos que o arrebatamento está bem próximo de acontecer e nós precisamos estar preparados, de prontidão, para que não sejamos confundidos com o mundo
e sermos deixados para enfrentar a grande tribulação. Então, nasça da palavra, nasça do Evangelho, seja uma nova criatura transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê graça, hoje e sempre você seja bem-sucedido na sua trajetória. Amém.